Olá, boa noite, turma, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que é o transtorno da ansiedade, certo? O transtorno da ansiedade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 23,9% dos brasileiros eles sofrem por esse tipo de transtorno. Então, é um tipo de transtorno, tá? Que além de ser o quinto caso da depressão, também equivale ao transtorno da ansiedade. A ansiedade, ela tem diversas situações. O ambiente que o indivíduo está inserido, certo? E o cérebro do paciente, do indivíduo. Nisso também vai ter tipo uma receita com equilíbrio, como coisa de custo e lucro. Esse ambiente, ele vai ter inserido com as demandas de desconforto, insegurança, medo, certo? Esse desconforto, às vezes, vai gerar um conforto, a insegurança vai gerar a segurança e o medo e a ameaça gera aquela recompensa. Na função do cérebro, eu vou ter as demandas destinadas às necessidades, neurocircuitos e genéticas. Ele está querendo dizer que todas as vezes que uma pessoa estiver ansiosa, ela vai estar inserida no meio ambiente e com o cérebro dela, vice-versa, essas situações. A demanda que retrata a situação que ela pediu, tá? Com a situação do ambiente que ela está inserido. E a ansiedade nada mais é uma resposta ao estresse, certo? Essa resposta ao estresse, ela se dá como um alerta, tá? Que ajuda em novos desafios. A ansiedade nada mais é do que isso, como uma resposta ao estresse. Segundo Souza, 2004, a ansiedade é um sinal de alerta que serve para avisar sobre um perigo iminente e possibilita a tomada de medidas para enfrentar a ameaça, sendo uma resposta a uma ameaça desconhecida, interna vaga ou de origem conflituosa. Então, a ansiedade nada mais é como um sinal de alerta que muitas das vezes atrapalha e torna-se, às vezes, uma rotina. Dessa forma, é possível que a ansiedade se torne um grande problema quando ocorre de forma frequente e rotineira, ou seja, quando ocorre repetidamente. Então, há um alerta de chamar uma atenção em relação a isso. É a partir das mudanças do indivíduo, a partir das mudanças emocionais, que precisamos ficar ligados, nessas situações e intervir quando necessário. Eu tenho uma palavra aqui, que fala assim, que segundo Drauzio Varela, os distúrbios de ansiedade são provocados por desordens, realmente, do sistema nervoso central simpático. Ele que vai liberar na circulação as quantidades inadequadas, tá? Ou inadequadamente altas dos hormônios envolvidos na relação do estresse. É ele que vai gerar essa situação, tá? Dessa ansiedade, dessa alteração de bem-estar. A ansiedade é o males do século XXI, ou seja, com tantas inovações, tecnologias, trabalho, compromissos, a ansiedade ainda é um dos males, tá? Que deve ser tratado e muito, pois não tratado, ele pode acarretar uma série de consequências para a saúde do indivíduo e o bem-estar dele que está inserido. Então, é um dos males preocupantes no século XXI. A ansiedade é um vago sentimento de catástrofe iminente, apreensão ou sensação de pavor,
né? A ansiedade querendo o resultado da prova, a ansiedade que a pandemia passe logo, a ansiedade de que eu não consegui um trabalho, a ansiedade de que eu não fui aprovado no concurso. Então, a gente tem diversas situações para a gente ficar ansioso. E aí a gente começa a roer as unhas, a ficar nervoso, a responder a pessoa mal-humorado. Então, tudo isso leva a essa situação de ansiedade e, se não tratada, leva a um prejuízo, né, do bem-estar. Epidemiologia. Comunica-se que a prevalência alta e crescente de transtorno menor na população, com as diversas especialidades, mas acometem mais as mulheres, né, pela sobrecarga de atividades, do que os homens, mas não excluindo os homens de ser ansioso. Acomete, né, mais as mulheres. Etiologia, que é a questão do seu gênero, da onde veio esse tipo de transtorno de ansiedade, né? Não tem uma causa específica para eu dizer, uma causa determinada. Aquela ali é uma combinação de fatores. Às vezes, no entanto, pode-se falar que é uma multifatorialidade, porque são vários fatores envolvidos, várias causas que interferem nesse tipo de transtorno de ansiedade. O gênero, né, se é masculino ou feminino, o bioquímico dessa pessoa, neuros anatômicos, psicológicos, né, condições clínicas, que é a questão das doenças patológicas, né, eventos vitais traumáticos, algum trauma que passou na infância, algum trauma que passou há 15 dias e hoje relembra muito, a que passou há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Então, tudo isso releva a um tipo de transtorno de ansiedade. Os sintomas de transtorno da ansiedade, né, ele está inserido na situação de dor de cabeça, que é a cefaleia, irritação, insônia, inquietação, alterações gastrointestinais, tensão, formigamento, palpitações, tontura, roer unhas, sentir tremores e falar rápido, né? Isso leva uma pessoa ansiosa, perda de concentração, tudo isso eleva um pouco, né, dessa ansiedade que o indivíduo vem me trazendo. Quando é algo genético, é histórico de transtorno de ansiedade na família, traumas passados, né, com a perda de um ente querido, um acidente marcante, teve problemas na infância, doenças físicas, problemas cardíacos, como as arritmias, doenças hormonais que têm hipertiroidismo e hipotiroidismo, tendem a ficar, né, elevado na ansiedade, problemas respiratórios, como as doenças pulmonar obstrutiva crônica, né, doenças físicas crônicas e dores físicas crônicas levam a ansiedade para poder passar logo e automaticamente esse indivíduo tende a sentir o quê? Taquicardia. E os sintomas físicos da ansiedade foi aquilo que a gente acabou de falar, né? A irritabilidade, a enxaqueca, né? A insônia, a boca seca, tudo isso eleva o medo constante, o nervosismo, eleva esse aumento dessa ansiedade, certo? E a ansiedade, ela tem uma classificação com seus tipos. Eu tenho uma ansiedade leve, eu tenho uma ansiedade moderada, uma ansiedade intensa e uma ansiedade que eu joro o pânico. O transtorno de pânico, né, que é a síndrome do pânico, a gente vai ver mais detalhado lá na frente. Mas a ansiedade leve, ela está associada com a tensão da vida cotidiana, a pressão do trabalho, a pressão de alimento para dentro de casa, a pressão das atividades do dia a dia. O moderado, o indivíduo concentra-se apenas em suas preocupações imediatas, é o moderado. Eu tenho que resolver isso agora, que é do meu trabalho. Então, ele se concentra apenas naquela preocupação, minha ansiedade é voltada apenas naquilo ali. O intenso, o indivíduo tende a focalizar um detalhe específico e não a pensar em qualquer outra coisa. Então, ele é intenso. Estou preocupado com o meu aniversário amanhã. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer no meu aniversário? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Isso é o intenso. O pânico está associado com a
perplexidade, temor e terror. Os detalhes parecem fora da proporção. Ou seja, você não consegue ter um controle fixo daquilo ali. Você é ansioso por diversas situações envolvidas, contínuas ali. O transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, né? É tipos de transtorno. Transtorno misto, fobia específica e fobia social, pânico, transtorno induzivos por substâncias, a gente vai ver separado, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade devido a uma condição médica. O transtorno, né, é dividido, na verdade, a ansiedade em 5 tipos. O transtorno de ansiedade generalizada é a condição de uma preocupação excessiva com estresse, que é recorrente a uma intervenção na rotina. É um transtorno de ansiedade que generalizou geral. O transtorno de pânico, a síndrome do pânico que a gente diz, é um transtorno de ansiedade em que a pessoa sente fortes sensações de que está para morrer, que tem alguma coisa acontecendo, há um ataque do coração, que alguém está entrando em casa e quer invadir, fazer assalto. Isso é um síndrome de pânico. Fobia social, né, está relacionada com a questão de tipo de sociedade mais comum e acontece sempre em situações públicas. Não gosta de falar em público, tem medo de falar em público, né? Medo de locais fechados, que a gente chama de agrofobia, tá? Medos de aranha, que chama de tribofobia. Então, esse paciente tem medos de fobias específicas e fobia social, né? Medo das pessoas envolvidas naquilo ali. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno que é um distúrbio psiquiátrico, que implica o medo, né? Que a gente precisa ter um controle por algo terrível que está para acontecer. Outros, como a culpa. Esse problema mental também é caracterizado por momentos repetitivos e comportamentos compulsivos. Ou seja, você fica piscando bastante o olho, você fica mordendo muito o lábio. Então é algo muito possessivo, muito compulsivo que você tem. E o transtorno de estresse pós-traumático é um tipo de transtorno que o indivíduo sofreu algum trauma, algum evento de acidente terrível, alguma história que o indivíduo tenha e passou durante esse período, e ele tem esse medo de sentimento de poder, né, ter essa situação, de recordar e reviver essa situação. Medo e ansiedade é 2 coisas que a gente vai discutir também dentro desse vídeo. Aqui os sintomas da TAG, né? Inquietação, dificuldade de concentração, como eu falei com você, que é uma doença generalizada, um transtorno generalizado, preocupações excessivas, né? Tensão motora, deixei explicado lá, né? Ataque cardíaco, tontura e desconforto epigástrico. Ainda os sintomas da TAG, trouxe para relatar mais. O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, que eu falei lá, né? As manifestações de ansiedade oscilam ao longo do tempo, né? A pessoa está, a maior parte do tempo preocupada em excesso. Epidemiologia, a prevalência de 3 a 8% das mulheres são as mais afetadas, proporção 2 a 1. Transtorno de misto, né, de ansiedade e depressão, que é a TAG. Essa categoria mista é usada quando ambos os sintomas de ansiedade e depressão estão presentes. É o que eu também deixei claro lá no início do vídeo, que eu fui falando cada um deles separados, né? Já fui destrinchando. Vão perceber que estou nervoso. Vou falar bobagem. Ó, situação social. Ou seja, fobia social. Então, a fobia social é o medo de ver ou em falar em público, tá? De afastamento desse indivíduo. E o medo específico de voar, de alturas, de aranha, de ver sangue. Tem pessoas que vê sangue, buctu, desmaia. Tem pessoas que tá em cima, subir nas escadas, subiu demais, já desmaia também, que não gosta de altura. Tudo isso eleva a essa situação de fobia, tá? Os sintomas da fobia, o medo de apresentar em público,
que muitos dos meus alunos têm, né, queridos? De chegar lá na frente, apresentar um seminário, de falar, né, de expor a ideia. E o tratamento está, fobia específica terapia comportamental, né, fazer consultas psicológicas. E a fobia social é psicoterapia e uso de psicofármacos, porque vai elevar bastante e o paciente ter algum tipo de problema com transtornos de ansiedade, até mesmo levando a uma crise excessiva. O transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Que são os pensamentos obsessivos, são ideias, imagens ou impulsos que entram na mente do indivíduo e fica angustiante. São os atos rituais que muitas vezes as pessoas têm. Lavar as mãos várias vezes. Hoje a gente está com esse toque, né? A gente pega em algo, vai lavar a mão. Pega em algo, vai lavar a mão. Pega em alguma situação, vai lavar a mão. Então, sempre a gente tem essa situação. Organização. Eu, em pessoa, eu tenho esse transtorno obsessivo compulsivo de toque, porque eu só consigo trabalhar com a situação organizada, com os meus papéis, tudo direitinho. Eu só consigo estudar quando eu arrumo minha mesa e coloco tudo organizado. Vou verificar se a porta está fechada, verificar se o bujão está desligado. Isso é a sensação de toque, tá? Atos mentais como orar, contar, repetir palavras em silêncio, como a questão de estereotipados, né? Que é repetir várias vezes a mesma palavra, né? Sim? Né de novo? Sim, sim. Então, tudo isso tem essa situação de compulsivo de toque. Piscar muito o olho, né? Morder os lábios, como eu falei lá. Prevalência, né? A probabilidade é igual em homens e mulheres, mas como eu deixei claro que a ansiedade geral, ela comete mais as mulheres do que os homens. O transtorno de estresse pós-traumático é um indivíduo que passou por alguma doença, situação ameaçadora ou catastrófica, né? Ou seja, aconteceu algum acidente, algum estressante, uma situação estressante, como combate, acidente, testemunha de morte violenta, incêndio, vítima de tortura, violência doméstica, né? Tudo isso eleva a essa situação de estresse pós-traumático. Então, o medo, o silêncio, evitar falar coisas que lembram o trauma, episódios e repetidas revivências, tá? Embotamento social, que é ficar exclusivo, né? Sozinho, afastamento de outras pessoas. E o tratamento é psiquiatra, psicoterapia cognitiva, psicofármacos, contar histórias reaprendendo o que aconteceu, criar autoconfiança na pessoa, ter fé, tudo isso eleva. E um transtorno de ansiedade devido a uma condição clínica, né, condição médica, é que o indivíduo é considerado de medicação. Pegou uma síndrome de ansiedade orgânica e pode ser decorrente de quadros neurológicos, como traumatismo, epilepsia, como AVC, ou seja, tem essa ansiedade devido a uma condição clínica, tá? Uma hipoglicemia, as condições tóxicas, um período menstrual muito intenso, né? Uremia, que vai elevar o problema neurológico. Consequentemente, esse paciente pode ter uma síndrome de ansiedade, de nervosismo, tá? E as substâncias, transtornos de ansiedade induzivas por substâncias alcoólicas, que a gente vai ver detalhadamente lá na próxima aula, que a gente tem uma aula exclusiva para esses, são pacientes que usam álcool e outras drogas, né? Cocaína, inalantes, medicamentos. E esses sintomas vai ter a sudorese, taquicardia, náuseas, tremores, midríase, que ou seja, a pupila desse meu paciente vai estar diminuída. Não, midríase, desculpa. A pupila do meu paciente vai estar dilatada, que é a cocaína, né? Miose, que a pupila vai estar diminuída. Transtorno do pânico caracteriza-se por ataques recorrentes de ansiedade grave, que a gente denominamos, né, de ataque de pânicos que o paciente tem. Então, a sudorese, tremores, medo de morrer,
parestesia, vertigem, né, que é a questão de tontura, o desmaio, sensação de tontura de novo, ó, calafrios ou ondas de calor, dor ou desconforto torácico, e a prevalência acomete mais os adultos jovens, tá? O início na adolescência e meia idade, as mulheres são menos acometidas do que os homens. Tratamento aí, a farmacoterapia, terapia cognitiva comportamental, né? E instruir algumas terapias a esse paciente. A assistência de enfermagem a um paciente na TAC, né? Que é o transtorno de ansiedade, está. Orientar a pessoa quanto às técnicas de relaxamento, encorajar a pessoa a aplicar as técnicas de relaxamento, reconhecer a realidade de dor associada aos atuais mecanismos, planejar uma relação ou lista de atividades para o paciente desenvolver, diminuir a estimulação ambiental, observar os sinais e sintomas do meu paciente, tá? E sempre que possível anotar e registrar todo o meu processo que eu vou desenvolvendo. Administrar os medicamentos prescritos, encorajar uma atividade física, né? Fazer o máximo e observar todos os efeitos colaterais daqueles meus medicamentos. Aqui constam as minhas referências, certo? Para você encontrar algum material. A ansiedade é quando faltam sempre muitos minutos para o que quer que seja. Isso é considerado, né, essa situação de ansiedade. Termina a frase com isso aí. Espero que vocês estejam se cuidando, tá bom? Vou encaminhar a atividade para vocês de ansiedade, certo? Lá no grupo do WhatsApp, vocês irão responder. E Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço, se cuidem e cuidem da família de vocês, tá? Fica aí com essa linda mensagem. É quando faltam sempre muitos minutos para o que quer que sejam. Abraços.